Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, os irmãos estão bem? Eu estou aqui para estar gravando um vídeo nessa noite, compartilhando um versículo da palavra de Deus. Eu já quero de pronto convidar a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva no nosso canal e nos ajude a dar um up aí, a fazer este canal crescer. Nós contamos com o seu apoio e de pronto você vai receber vários vídeos de mensagem, de instrução, de ensino e muita coisa ainda virá que nós estamos preparando para estar colocando. Então se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que o canal venha crescer. Você que é um amante da palavra de Deus e você que quer também semear a palavra de Deus, evangelizar, então evangelize também compartilhando esse versículo, esse vídeo e tudo quanto nós vamos estar falando aqui. Então eu queria destacar alguns símbolos que a Bíblia Sagrada nos revela que o cristão, ele na Bíblia, ele é comparado a alguns símbolos. Eu quero destacar alguns. E o primeiro que eu quero destacar é exatamente Mateus, capítulo de número 13, onde a Bíblia vai dizer no versículo 23 que o cristão é semelhante, ele é comparado simbologicamente, que é uma das línguas utilizadas pela Bíblia, é a linguagem de símbolos. E a Bíblia compara o cristão e chama ele de boa terra. Veja, Mateus 13, 23, mas o que foi semeado em boa terra, veja, é o que ouve e compreende a palavra. Então, a Bíblia vai dizer que aquele que ouve e compreende a palavra, ele é chamado de boa terra. Então, a Bíblia vai dizer que nós somos a boa terra, que nós devemos ouvir a palavra e também devemos compreender. Não basta ser apenas ouvinte, mas a Bíblia diz que nós devemos praticar, e só pratica quem compreende a palavra. E a Bíblia diz na parte final, e dá fruto. Veja, essa boa terra, ela faz frutificar, que é o cristão. E a Bíblia vai dizer, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então nós somos comparados pela palavra a uma boa terra. A segunda coisa que eu quero destacar, que a palavra de Deus ela também ela nos revela, que Mateus capítulo 13, no versículo 24, a Bíblia vai nos chamar, vai nos comparar de boa semente. Mateus capítulo 13, verso 24. Que diz o texto: propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então veja que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que o cristão é semelhante a uma boa semente que é lançada, que é semeada no campo. Então nós somos, em segundo lugar, comparados a uma boa semente. Terceiro lugar, a Bíblia ainda vai dizer, em Mateus capítulo 13, versículo de número 30, que nós somos comparados exatamente ao trigo, quando o texto diz, exatamente na parte final, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Somente a parte final do verso 30, que eu quero destacar aqui, exatamente que o cristão, ele é semelhante ao trigo. E você sabe que o trigo é utilizado para dar crescimento. Então, o cristão, ele deve crescer. O cristão, ele deve multiplicar, principalmente os seus dons de conhecimento, e crescendo na graça de Deus e debaixo da mão poderosa do Senhor, há de manifestar um grande crescimento na obra de Deus. E que esse crescimento seja notório em todas as áreas da sua vida e que todos venham vislumbrar o crescimento que é dado pelo Espírito de Deus através da palavra que é testificada no seu coração. Em quarto lugar, a Bíblia vai nos comparar exatamente em embaixadores. Veja conosco. Em quarto lugar, o que eu quero destacar é 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 20, não é? 2 Coríntios 5, verso de número 20. Veja, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Isso é interessante, eu quero destacar apenas a parte A.
de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, ou seja, representamos um governo. Só que esse governo que nós representamos é um governo superior. Então, quando a Bíblia nos chama de embaixadores, nós não somos embaixadores da parte dos homens, mas a própria Bíblia destaca, somos embaixadores da parte de Cristo. Então, você e eu somos embaixadores, e nós estamos aqui como numa embaixada de qualquer país que é instalada numa nação. E ali, aquela nação é uma representação dentro da embaixada de um outro país. Então, dentro daquela nação, tem uma embaixada que representa um país que não é aquele a qual a embaixada está. Então, você e eu somos comparados a embaixadores que representamos um governo superior, e no caso aqui é o governo do Senhor, o governo de Cristo. Maravilha, não é, irmão? Nós somos embaixadores desse governo. Veja ainda comigo que a Bíblia vai nos chamar de peregrinos. 1 Pedro 2,11. A Bíblia vai nos chamar exatamente de peregrinos. 1 Pedro 2, no versículo 11. Veja. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então aqui o apóstolo Pedro, ele vai nos chamar de duas coisas. Primeira coisa, ele vai nos chamar de peregrinos. E veja, peregrino significa que nós não temos morada eterna aqui. Significa que nós estamos aqui de passagem. Peregrino é aquele que saiu e ele, por um espaço curto de tempo, ele vai andar, ele vai viver, mas só que ele vai conhecer as coisas por onde ele predestinou a sua saída, não é verdade? Uma pessoa, quando vai peregrinar, não quer dizer que ela vai ficar para sempre por aqueles locais onde ela vai andar, mas significa que ela vai dar um passeio, significa que ela vai conhecer, que ela vai desbravar uma viagem. Então, uma viagem desbravadora, o apóstolo Pedro, ele vai nos chamar exatamente de peregrinos. E segundo, ele vai nos chamar de forasteiros. Interessante que essas duas coisas estão interligadas, tanto peregrino quanto forasteiro. Então a Bíblia vai nos chamar de peregrinos e a Bíblia vai nos chamar de forasteiros. Isso aqui está condizente com a doutrina que o apóstolo Pedro está trazendo, exatamente sobre a forma e maneira que um cristão ele deve viver. Então nós devemos viver como peregrinos, devemos viver como forasteiros. E ele vai apresentar aqui ainda algumas características, onde ele vai falar sobre concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então ele está falando aqui de uma forma, de uma maneira de um cristão se portar nesse mundo. Por quê? Porque ele é peregrino. E outra verdade que o apóstolo Pedro também ele vai nos chamar, o apóstolo Pedro ele vai nos chamar ainda no capítulo 2, versículo 9, ele vai nos chamar de geração eleita. Geração eleita. E também nos chama de sacerdócio real. Veja que interessante. O apóstolo Pedro ele está nos dizendo que nós somos, além de peregrino forasteiro, nós somos uma geração e uma geração eleita. E nós somos também chamados de sacerdócio real. E por último, ele nos chama ainda de nação santa, que é o povo adquirido. Então nós temos várias virtudes, biblicamente falando, a respeito da nossa posição concernente às questões que, como nós devemos nos portar e da forma que devemos viver nessa terra. Ainda a Bíblia vai nos chamar, em Mateus capítulo de número 7, versículo 17, a Bíblia ela vai nos chamar exatamente de árvores boas. Veja comigo, Mateus 7, versículo 17. Que está escrito assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então veja que nós somos comparados a árvores boas.
somos chamados pela Bíblia de árvores boas. Então eu e você, nós somos uma árvore boa. Amém? E ainda a palavra de Deus, ela vai nos chamar exatamente, além de árvores boas, a Bíblia vai nos comparar a também as varas. Veja, João, capítulo de número 15, eu vou apenas destacar algumas coisas que a Bíblia nos compara e a gente vai ficando por aqui. Olha o que o texto diz. Verso de número 2, João capítulo 15, a Bíblia diz que nós somos, veja, toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, João 15, 2, nós somos comparados às varas que estão interligadas exatamente na árvore. Paulo nos chama também e vai dizer que nós fomos enxertados na videira. Isso é maravilhoso. Eu não vou mais longe, fico por aqui, apenas uma reflexão da palavra de Deus e dizer para os irmãos que nós daremos continuidade numa próxima oportunidade. Continuaremos falando sobre alguns símbolos entre o cristão e a palavra de Deus e tudo aquilo que Deus utiliza para exemplificar um cristão, falando da sua forma, da sua maneira de viver, da maneira de pensar, de agir e tudo quanto Deus quer nos orientar através dos símbolos da palavra do Senhor. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre do mal. Não se esqueça de se inscrever aí no canal e abençoar a nossa vida. Você se inscrevendo está nos abençoando. Compartilhe esse vídeo, que Deus te abençoe. Nós vamos ficando por aqui. Fica na paz.